Olá, essa é mais uma entrevista do canal Revolução Industrial Brasileira, essa apaixonada associação para debate econômico entre eu, Fausto Oliveira, e o economista Fernando Ferro, com o professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Nesse novo encontro, nós vamos tratar, ou melhor, continuar tratando da questão da nova realidade de juros do Brasil, mas agora com um novo enfoque. Existe uma das consequências já reais, né, já verificadas, depois da queda da Selic, a mínima histórica, foi que a Caixa Econômica Federal anunciou uma baixa nos juros, tanto do crédito imobiliário, que passou de 6,75% ao ano para 6,5% ao ano, portanto, retirou-se 0,25% da taxa que a Caixa Federal cobra para o financiamento imobiliário, e também uma queda lá, um pouco menor, um pouco mais marginal, do juro cobrado no cheque especial ao cliente, naturalmente, da Caixa Econômica Federal. Muito bem, e eu vou perguntar ao professor Paulo Gala o que está envolvido aí nessa decisão de um banco público, né, tomar a iniciativa de fazer a redução do juro imobiliário, principalmente, e quais seriam as consequências que isso pode vir a ter dentro da economia real, né, onde, né, se empregam pessoas e se fazem os investimentos. Professor Paulo Gala, muito obrigado mais uma vez, bem-vindo. Quais suas impressões a respeito disso? Tudo bom, Fausto? Vamos só reforçar o chamado aqui para ver se o Fernando Ferro se junta a nós também nos próximos vídeos. Prazer falar com você. É legal ver a Caixa Econômica, né, o banco público, fazendo exatamente a mesma coisa que o governo Dilma fez, né, porque houve muita crítica na época, né, essa ideia de usar os bancos públicos para baixar o juro na canetada e tal. E, na verdade, o que o governo Dilma fez foi exatamente a mesma coisa, né? O Banco Central reduziu os juros. Verdade que ali no governo Dilma ele foi mais ousado, porque a economia estava pressionada, com pleno emprego, a inflação já estava no teto da meta, mas a Dilma usou os bancos públicos para pressionar os bancos privados, para aumentar a competição do sistema, no que eu acho que ela agiu corretamente, assim como está agindo corretamente esse governo, né? O problema do sistema financeiro brasileiro é que ele é muito concentrado, né? O grau de concorrência é relativamente baixo e esses spreads gigantescos que a gente vê, eles decorrem do poder de monopólio dos bancos, né? Então os bancos estão ali se defendendo e é aquilo que a gente brinca, né? Eles estão comendo carne, eles são leão, você não vai lá pedir pro leão, por favor, para ele não comer carne, né? O leão come carne. Então cabe ao governo usar os instrumentos de regulação que ele tem e desenho de políticas, né, para melhorar o nível de competição e aumentar o nível de concorrência do mercado financeiro. Então, esse passo da Caixa vai justamente nessa direção. A ideia de limitar e de botar um teto para o juro do cheque especial também, porque, de novo, no mercado altamente monopolista, você não pode deixar correr solto, né? O próprio CAD, as autoridades de defesa da concorrência têm que agir. Então, eu vejo essa limitação do cheque especial como uma medida muito mais na direção de regular um mercado com um poder de monopólio gigante do que uma medida intervencionista, né? E eu vou até voltar a bola aí para você falar um pouco do mercado imobiliário, mas a consequência imediata é uma melhora perceptível do mercado imobiliário no Brasil, né? De volta de lançamentos, de volta de construções, claro que em outros moldes, né? Hoje em dia o que a gente vê é aquele apartamentinho pequeno de 50 metros, de 100 metros, que custa, sei lá, 200 mil, 300 mil, o cara é 500 mil, então há uma readequação, né, da construção, muitos prédios que não têm vaga de garagem, então, claro, o Brasil empobreceu, a construção civil está acompanhando esse empobrecimento brasileiro e vindo em novas modalidades, mas um crédito imobiliário a 6,5 nominal mais TR é uma taxa de juros muito baixa para padrões brasileiros. Imagina que a gente estava acostumado a linhas de crédito aí de 10, 9, 10, 11% nominal, que é um negócio impagável, é quase um esquema Ponzi, né? Então a gente realmente corre o risco de ver um florescimento do mercado de hipotecas de verdade no Brasil, né? Lembrando que o crédito imobiliário sobre o PIB ainda é muito baixo no Brasil, é 10% do PIB, né? A respeito disso, foi muito curioso que você, de todas as análises que eu já pude ver, foi o primeiro que colocou esse ponto e que, realmente, você falou certo, eu participo bastante da área da construção, da infraestrutura, da área, assim como também da indústria em geral, e dentro da construção imobiliária existe uma reconfiguração acontecendo, né? Existem dois extremos, né, de empreendimentos imobiliários hoje. Um empreendimento de muitos apartamentos por edifício, né, que obviamente reduz ao mínimo a área de cada imóvel, e aí isso obviamente coloca uma escala de preços
que está adequada para a realidade de renda mesmo da classe média brasileira, que baixou muito nos últimos anos, e um outro extremo são apartamentos altamente luxuosos, de 300 metros quadrados, em bairros muito nobres, né? Onde, claro, a clientela para isso é a elite brasileira, a classe AA, onde você consegue, até talvez sem financiamento nenhum, comprar à vista um apartamento que deve estar custando 2 milhões de reais, etc. Então são as duas realidades brasileiras, e de certa maneira é curioso perceber como a construção civil retornando, ela expressa, né, as desigualdades sociais brasileiras que estão cada vez mais se aprofundando. Então, isso é um dado bacana de todas as análises que eu pude perceber até o momento. Essa foi a primeira, a sua foi a primeira que trouxe esse dado. De fato, existe esse retorno, mas o que me deixa mais curioso é o seguinte: nós temos um histórico, um gráfico que eu, infelizmente, não vou lembrar agora os números exatos, temos um gráfico que compara as entradas e saídas de recessão da construção imobiliária brasileira em vários momentos da história. Então, tem início dos anos 80, início dos anos 90, e o que esse gráfico mostra é que o tempo entre entrada e saída de uma recessão, o V do gráfico, que ele vem para baixo, atinge um ponto mínimo e retorna. O tempo sempre foi muito mais curto, né? E o ponto de saída, né? A inclinação do gráfico, né? Sobre o eixo vertical, no momento em que ela sobe, é muito mais pronunciado. E dessa vez, o que o gráfico mostra é uma queda muito aprofundada, um mergulho no fundo em que se patina bastante, e uma subida muito tímida, né? Então, apesar da nova realidade de lançamentos imobiliários menores, né, mais baratos, e também dos juros baixos, ainda temos um gráfico da construção que tem essa limitação. Você tem como analisar aí essa lentidão da recuperação? Fausto, bem observado. Na verdade, esse gráfico que você falou, esse V, na verdade, os economistas ficam discutindo qual é a letra da recuperação, né? O maior medo é o Japão, que é o L, né? Que ele cai e fica de lado, né? Então tem a recuperação em V, que é aquela rápida, tem a em U, que é mais lenta, tem a em W, que às vezes faz, que recupera, cai e só recupera depois. Então tem o alfabeto da recuperação, mas isso que você está falando da construção civil se aplica também para a economia como um todo. A gente tem esse gráfico e eu acompanho ele. Depois até posso deixar aqui para os nossos seguidores darem uma olhada. A economia brasileira completou 19 trimestres abaixo do nível de quando a crise começou, né? Que agora começou a ficar com uma carinha de U muito lenta ainda, mas para você ter uma ideia, em todas as crises e recessões que a gente teve desde os anos 80, na média, no sétimo trimestre, oitavo trimestre, a gente já tinha recuperado o patamar inicial. Nós estamos no número 19. A gente começou a recuperar de verdade no 18, no 19, e ainda abaixo daquele nível. As piores crises, que foram plano cruzado, plano Collor e crise da dívida, foram recuperadas depois de 15 trimestres, né? Então, realmente, eu brinco que quem sobreviveu até agora não vai morrer mais, porque passou pela pior crise do Brasil, talvez a pior da história, né? E o setor de construção civil, ele é ao mesmo tempo um reflexo da economia, né? E ao mesmo tempo ele condiciona também o que está acontecendo na economia. Então, quando a economia brasileira implodiu, o setor imobiliário implodiu junto e ajudou, inclusive, a intensificar essa implosão. E agora que ela está se recuperando, o setor imobiliário, na medida que as pessoas compram uma casa, lentamente começam a se endividar de novo, imaginar em começar a alugar imóveis, começar a ocupar os imóveis de novo, conforme a atividade se expande, o setor de construção civil também volta passo a passo. Mas só reforçando o que você disse, se tudo der certo, a gente vai chegar no nível de PIB de 2013 em 2022 ou 2023, tá? Significa que a nossa renda per capita caiu 10%, porque essa queda do PIB aí de 10% que a gente vai levar 10 anos para recuperar, se dá num contexto em que a nossa população continua crescendo a 0,8% ao ano. Então, quando chegar lá em 2023, que a gente recuperou o nível de produção de 2013, a gente tem uma população maior. Então, em termos per capita, a gente ainda vai estar bastante aquém. Talvez em 2030 a gente recupere o nosso nível de PIB per capita de 2014, só para dar uma dimensão do tamanho do estrago que foi essa crise, né?
Isso aí a gente já até extrapolou o assunto inicial da questão dos juros imobiliários, né? Embora os juros sejam um instrumental sempre muito fundamental para qualquer movimento, né? A observação de qualquer movimento dentro da economia. Agora, a lentidão da recuperação, aí me permito fazer uma pergunta um pouco mais ampla, né? A lentidão da recuperação é marcante, né? E existe uma certa divergência, porque isso se deve exclusivamente ao fato de termos descido muito fundo ou se deve também, na sua opinião, ao fato de que os mecanismos de retirada da crise talvez não estejam adequados, não sejam que os mecanismos mais adequados não estejam em aplicação? Como você analisa essa saída? Eu acho que é uma conjuntura de coisas, né? Eu gosto muito de uma metáfora que a minha amiga Laura Carvalho usa, que é o seguinte: quando um avião cai, para um avião cair tem que acontecer muita coisa, né? Você não consegue explicar, não é uma coisa específica que derruba o avião, você precisa de uma conjuntura de coisas uma infeliz conjuntura de coisas que acabam derrubando um avião, né? E no Brasil aconteceu um pouco isso, né? A gente teve, primeiro, um ciclo de alavancagem, de endividamento muito forte, né? Então o Brasil cresceu, especialmente pós-crise de 2008, muito dependente de dívida, né? E esse é um tipo de crescimento que cobra a conta depois, porque as pessoas se endividam, as empresas se endividam, se alavancam e depois elas ficam, como a gente diz, lambendo as feridas, né? Elas têm que pagar essas dívidas, né? Então, isso foi um negócio problemático. A Operação Lava Jato foi muito violenta também. É óbvio que a gente tem que combater a corrupção, é um negócio fundamental, né, para o bom funcionamento do sistema, mas a gente foi muito agressivo em termos de consequências de desconstrução das empresas brasileiras, né? Diferentemente do que fizeram os outros países, como, sei lá, Estados Unidos, Alemão, Japão, França, todo mundo teve esse tipo de problema, né? Então, isso cobrou um preço gigante, especialmente no setor de infraestrutura de construção, que você sabe melhor do que eu. O Chile, esse ano, construiu mais do que o Brasil, imagina. Em infraestrutura, você mesmo me alertou para esse ponto, né? Depois a gente teve o choque também do governo Dilma II, que foi muito infeliz, né? Aquela dobrada de Selic, descompressão de preços públicos. Então foi uma má administração ali, a administração muito ruim da política econômica do governo Dilma II. E por fim, agora a recalcitrância, né, para usar uma palavra mais rebuscada, no uso das políticas macro e de ferramentas nesse momento de recuperação. Então o governo poderia sim usar investimento em infraestrutura. Aliás, já deveria estar usando lá atrás, que isso é um negócio que traz resposta rápida, né? Então ele ficou muito tímido no uso das políticas anticíclicas, né? Até porque traumatizado que ele estava do que foi feito no governo Dilma também, né? Então, assim, estou tentando resumir, fazer um resumo do resumo do resumo para explicar essa crise devastadora que a gente teve aí no Brasil, mas realmente o acidente aéreo foi catastrófico, né? Agora, Paulo, uma última pergunta, então, para a gente ir encerrando. Existe realmente uma recalcitrância, para quem não sabe, é uma teimosia, né, da parte desse novo governo em utilizar as políticas chamadas de anticíclicas, que são as políticas de estímulo, né, as chamadas políticas que estimulam a demanda e botam a economia para girar com mais velocidade. Então, existe uma teimosia do governo atual, claro, né, pelas suas convicções, todos sabemos quais são, em utilizar essas políticas. Eles são contrários em princípio. Porém, já no final desse primeiro ano, nós vemos uma, né, intervenção via bancos públicos, como a gente começou a falar nesse próprio vídeo aqui, para derrubada de juros em setores que movimentam muito, que condicionam a oferta da economia em setores essenciais. Estou falando do imobiliário, mas também poderia falar do consumo. Liberou-se o FGTS e existe até uma notícia aí, que eu ainda estou para confirmar, de que o limite da liberação do FGTS parece que aumentará, né, em breve. E existem outras coisas acontecendo aqui e ali. Bom, aí eu pergunto, será que a última coisa que falta para se tornar um governo de políticas anticíclicas é o investimento em infraestrutura? Porque parece que todo o resto já está sendo feito. O que você acha a respeito disso? Eu acho que sim. No final do dia, Fausto, todo governo ele acaba ficando pragmático, porque a premência da realidade é tão violenta, né, que o governo começa a ficar com medo, inclusive do ponto de vista da própria sobrevivência dele, né? Então a política econômica ela acaba convergindo para um certo pragmatismo de centro, se você quiser, né? Tanto nos excessos tanto na questão de excesso de estímulo quanto de falta de estímulo, né? Então o que a gente está vendo nesse governo é que a situação no primeiro semestre era horrível, os sinais de recuperação eram mínimos, né? Mínimos e muito preocupantes.
E aí o governo começou a virar a mão, por assim dizer, e falar, opa, é assim, o governo ele dá desculpa que o FGTS é uma distorção do mercado de trabalho, então se você deixar a pessoa sacar, você está melhorando. Enfim, ele vai dar uma série de desculpas para dizer que ele não está estimulando, mas que na verdade, no duro ele está estimulando a economia, né? Agora, na infraestrutura, sem dúvida que é o grande calcanhar de Aquiles, e o governo ainda tem essa ilusão de que ele vai usar o setor privado para fazer investimento em saneamento, por exemplo. Tem setores que são muito complexos, que demandam economias de escala, tem o que os economistas chamam de externalidades de todo tipo, então é muito difícil achar que você consegue coordenar o setor privado para que ele faça investimento em saneamento, em rodovia, em ferrovia, você sabe melhor do que eu. E acho que o governo vai acabar dando o braço a torcer e virando mais pragmático, até porque os gargalos, se a economia crescer o ano que vem 3%, os gargalos vão começar a gritar de novo rapidinho, e aí o governo vai ter que meio que se virar nos 30, né, Fausto? Acho que a gente falou demais já, né? Exato. Então vamos terminando aqui. Obrigado você que nos assiste mais uma vez por estar com a gente aqui no Revolução Industrial Brasileira, assim como também no canal do Professor Paulo Gala. Novamente o convite fica aí aberto a todos para que se inscrevam nos canais, participem aí das iniciativas que o Paulo Gala tem no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, é toda uma rede aí de informação econômica muito interessante que a gente apoia por acreditar que são informações relevantes, tem pouca circulação ainda, infelizmente, mas que fazem parte, né? A gente aprende bastante com essas pessoas que se dispõem a conversar conosco, que são aí cidadãos brasileiros preocupados, e por isso achamos que você deve, né, sempre estar acompanhando e tem muito a aprender. Muito obrigado e até uma próxima.